Nós precisamos falar sobre amizade. Da onde que veio essa necessidade e por que precisamos falar sobre amizade? Eu estava refletindo com algo que me incomoda até hoje, que é uma frase do senso popular que muita gente diz assim: Ah, uma pessoa, se você tem um amigo de verdade, você já é uma pessoa rica. Nenhum ser humano consegue lotar uma mão de amigos. E aí eu fui parar pra pensar, porque, ó, não, ao longo da vida a gente vai ter vários amigos, a questão dos ciclos, a gente pode ter mais, sim, óbvio, mais do que 5 amigos na vida. E eu fui parar pra pensar sobre isso. Eu fui parar pra pensar, tipo assim, será que eu tenho sido um bom amigo? Será que eu sou um amigo na definição? Que tipo de amigo eu tenho sido? Quais são os meus amigos? E aí eu fui parar pra pensar, eu comecei a refletir nisso, eu falei, gente, mas peraí, o que é amizade? Amizade é aquela pessoa que tá ali nos momentos de dificuldade e que te conforta, mas que nos momentos de alegria também tá ali. São aquelas pessoas que, além de vibrarem pelas suas conquistas, também te ajudam nos momentos de dificuldade. O que que vem a ser amigo? E eu falei assim, cara, eu preciso refletir sobre isso. Este canal aqui, ele surgiu muito pela motivação de uma pessoa que, depois que eu fiz essas reflexões e tentei buscar o que que vem a ser amizade, realmente, no exemplo, era um amigo de verdade. E ele me incentivava muito a estar aqui, a fazer esses vídeos. Eu falava que eu tinha essa vontade de fazer e explicava todos os meus medos, todas as minhas inseguranças. E ele, João, vá, faz. Eu tô aqui para te apoiar. A caminhada é sua, mas vai, se você tem essa vontade, vai. E ele não me falava somente as coisas que eu queria ouvir. Ele me falava as coisas que eu precisava ouvir. E eu parei muito para pensar sobre isso, sabe? Que a pessoa que realmente ama, a pessoa que realmente é amiga, ela sabe que tem momentos difíceis da amizade em que coisas necessárias devem ser ditas, mesmo que no momento cause um desconforto. Sabe por quê? Porque esse desconforto é momentâneo. Faz a gente ficar desconfortável porque algo foi identificado, mas a gente vai melhorar. É que nem mãe, quando educa seu filho, pode causar um desconforto nessa criança, mas ela educa a fim de que aquela criança seja um ser humano melhor. Para tanto, eu proponho para a gente refletir sobre um poema de Khalil Gibran, um dos meus poetas assim, ó, favoritos. Dentro do livro Profeta, tem um capítulo chamado Sobre a Amizade, em que ele vai definir o que vem a ser um amigo de verdade. E antes disso, olha a etimologia da palavra. A palavra amigo vem do latim amicus, que por sua vez derivou de um termo chamado amore, que significa amor. Ou seja, a palavra amigo está ligado com amor. O amigo de verdade, ele ama. E amar é fazer o bem. A pergunta é, temos feito bem realmente na essência? Vamos ler então esse poema de Khalil Gibran para que a gente possa refletir sobre essa questão da amizade? Veja só. E um jovem disse: Fala-nos da amizade. E ele respondeu dizendo: O vosso amigo é a resposta às vossas necessidades. Ele é o campo que cultivais com amor e colheis com gratidão. E é o vosso apoio e o vosso abrigo. Pois ides até ele com fome, e procurai-o para terdes paz. Quando o vosso amigo fala livremente, vós não receais o não, nem retendes o não. E quando ele está calado, o vosso coração não deixa de ouvir o coração dele. Pois na amizade, todos os pensamentos, todos os desejos, todas as esperanças nascem e são partilhadas sem palavra, com alegria. Quando vós separais de um amigo, não fiqueis em dor, pois aquilo que mais amais nele tornar-se-á mais claro com a sua ausência, tal como a montanha
para quem a escala é mais nítida vista da planície. Nossa. E não deixeis que haja outro propósito na amizade que não o aprofundamento do espírito. Pois o amor que só procura a revelação do seu próprio mistério não é amor, mas uma rede lançada que só apanha o que não é essencial. E deixai que o que de melhor há em vós seja para o vosso amigo, já que ele tem de conhecer o refluxo da vossa maré, que conheça também o seu fluxo. Pois, para que serve o vosso amigo se só o procurais para matar o tempo? Procurai-o também para viver, pois ele vos preencherá os desejos, mas não o vazio. E na doçura da amizade, que haja alegria e partilha de prazeres, pois é nas pequenas coisas que o coração encontra a frescura da sua manhã. Sobre amizade, Khalil Gibran. Meu Deus do céu. Nossa, eu não sei nem por onde começar. E quando você para pensar e refletir e analisar esse poema, eu fiquei me perguntando que tipo de amigo eu tenho sido, sabe? Eu achei interessante essa questão, por exemplo, da montanha, né? Quando você escala a montanha e lá em cima você consegue ver a planície à vista, mas você perde a visão da montanha. Ou seja, na ausência do seu amigo, você acaba dando valor. Tem uma teoria oriental que diz que é a teoria do contraste, que é na falta, na ausência, que a gente tem então a consciência do valor das nossas situações, dos nossos amigos, dos nossos entes queridos, enfim. Uma coisa que também toca bastante é que quando o seu amigo fala, você não teme o não e você não o impede dele de falar. Por quê? Você sabe que a amizade, ela tem como intuito evolução. Agora pare e pense. Quantas pessoas a gente encontra para justamente fazer o contrário, igual ele falou, para matar o tempo? E não buscar entender as dores uns dos outros, não buscar ouvir um ao outro, não buscar melhorar um ao outro. Eu falo por mim mesmo, quantas vezes eu achei que eu estava sendo amigo de uma pessoa e eu ficava receoso de falar o que talvez ela precisaria ouvir, mas eu falei, eu não quero magoar, eu não quero chatear, sendo que talvez aquela palavra um pouco, talvez, desconfortável, talvez era a luz que ela precisava naquele momento. E uma outra questão também bem interessante é quando que a gente aprendeu que falar a verdade, por mais que doa, a gente não deve falar ela. Quando que a gente aprendeu isso? Por que que a gente não fala isso? Olha, se a gente for para pensar, isso chega a ser um pouco, não faz sentido, né? Você quer o bem da pessoa, você quer que aquela pessoa evolua, que ela cresça, que ela saia das situações onde ela esteja, dos emaranhados que ela mesma se colocou. Mas a gente para e pensa, não, eu não quero magoar essa pessoa, mas ela já não está magoada? Ela já não está enrolada nas próprias convenções? E talvez o amigo de verdade não é justamente aquela pessoa que vai dar ali o amparo, o apoio e a visão que falta a ela? É aquela questão, né? Quem está num tornado, dentro do tornado, do furacão, não consegue ver de fora, né? Então é uma situação também bem interessante de ser refletida. E uma coisa também que ele fala é: o propósito da amizade é o aprofundamento do espírito, ou seja, da evolução. Será que nós temos feito isso nas nossas amizades? Quais pessoas que nós consideramos amigos, que nós realmente fazemos isso? E aí uma questão muito interessante. Ele tem de conhecer o refluxo da vossa maré, que conheça também o seu fluxo, ou seja, o amigo geralmente ele tem acesso ao nosso lado ruim, a nossa situação, nosso pior estado, né? Que ele chama do refluxo da maré. Por que então não dar a ele o acesso da melhor parte nossa, que seria então o fluxo da maré? Ou seja, se ele conhece o lado de sombra, permitemos a ele também conhecer o nosso lado de luz.
Só que quantas vezes a gente talvez esconde o nosso lado de sombra, né? E aí a gente quer só mostrar a nossa luz, mostrar nossas qualidades, e os nossos defeitos a gente não mostra. Sendo que talvez ele poderia ser a pessoa que nos ajudaria a levar luz a essa escuridão. Tá? E aí ele coloca uma coisa que eu achei muito interessante, que é assim: o amigo preencherá os desejos, mas não o vazio. Essa falta que a gente sempre tem. Isso é muito interessante. A gente tem uma necessidade de tampar esses buracos e tampar os nossos vazios. Mas o vazio, ele nos movimenta. É essa falta que faz com que a gente busque as coisas. Tem um momento na vida que a gente fica tentando tapar, né, os nossos buracos, os nossos vazios. Mas a gente não enxerga que é eles que nos proporcionam a buscar. É esse vazio desse amor, é esse vazio desse companheirismo, esse vazio dessa partilha que nos faz buscar as pessoas. Se ele fosse realmente completado e preenchido, a gente pararia então de buscar. Olha que interessante, os nossos vazios os movimentam, né? Então ele comenta, ele preenche o seu desejo, mas o seu vazio ele realmente vai estar ali sempre querendo algo a mais. Né? E aí ele finaliza, né? Nas pequenas coisas que o coração encontra a frescura da manhã, né? Da sua manhã. Ou seja, quanto tempo a gente vai demorar para descobrir que coisas simples são extraordinárias? Quando a gente pensa num melhor amigo, naquela pessoa, assim, a gente tem a ideia de grandiosidade em questões de grandes ações e etc. E esses dias eu tava pensando, grandiosidade nunca esteve ligado com tamanho e quantidade. Pelo contrário, grandiosidade está ligado com a qualidade, com a intensidade, com o verdadeiro. Ousem dizer que coisas grandiosas são aqueles que são verdades, são aqueles que realmente são. São aqueles momentos ali, ó, singelos que não passam na TV, não são compartilhados nas redes sociais, mas são vividos. E eles trazem essa carga. Enfim, o vídeo de hoje sobre amizade, a reflexão é essa. Que tipo de amigo nós temos sido? Quais são realmente os nossos amigos? Quem são as pessoas que nos ajudam na nossa evolução? E que nós somos então amigos e que ajudamos a evolução dos outros? Como que está essa troca? Temos falado ao outro o que ele precisa ouvir? E aí, de novo, tem uma diferença entre falar ao outro o que ele precisa ouvir e falar para ofender. Quem fala para ofender não fala para crescer, fala para machucar. Agora, quem fala para crescer é diferente. Então, refletemos sobre isso. Refletemos sobre aquela ideia que muitas pessoas falam: ai, ninguém vai ter uma mão cheia de amigos. Você, quantos amigos você tem? A gente tem uma ideia de pensar assim: não, se eu passasse dificuldade, essa pessoa aqui me ajudaria. Tudo bem, nas dificuldades, é um bom ponto de partida, mas quem que é aquela pessoa que está ali vibrando pelas suas conquistas e te ajudando a conquistá-las? Em suma, quem é seu amigo que no fim do dia, além de vibrar pelas suas conquistas, te ajuda a conquistar mais delas? Um beijo e até o próximo vídeo.